Olá, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que estão. Então, eu sou a professora Francilda Gomes Moura e hoje eu vou estar nessa apresentação comentando com vocês sobre o livro A Biologia de Campbell. É considerada aí uma das principais obras de referência internacionais no ensino de ciências biológicas. Então, o livro ele é bastante utilizado nos cursos de graduação na área de biologia, de medicina e demais ciências da saúde. E ao longo dessa apresentação, eu busquei assim discutir não apenas os dados bibliográficos da obra, mas também a sua estrutura, a proposta pedagógica, as contribuições para o ensino de biologia e também as suas possíveis limitações dentro do contexto educacional. Então, a edição que eu busquei aqui, uma das mais atuais, a 12ª, é a que eu tenho, tá? É a que eu tenho em mão. Era um sonho ter ela, comprei. E aí o objetivo dessa análise é compreender de que maneira esse livro ele contribui para a formação científica dos estudantes, tanto em nível médio, também como em nível superior, principalmente, que ele é muito utilizado no ensino superior. Então, para isso, a gente vai apresentar esses aspectos da organização dos conteúdos, da abordagem didática adotada, né, que levam à facilitação da aprendizagem e também fazer uma análise crítica sobre o papel desse tipo de obra na formação de profissionais da área de ciências biológicas. Então, os dados do livro aqui, né, corresponde à 12ª edição, a que eu estou analisando. Foi publicada pela editora Arquimedes, muito conhecida em livros acadêmicos de biologia. Foi publicada no ano de 2022. O livro ele possui aproximadamente 1.480 páginas em 56 capítulos. É um livro bem denso, mas a linguagem é tranquila. A autoria dele é coletiva, ele reúne pesquisadores reconhecidos internacionalmente na área da biologia. E aí essa característica, né, ela contribui assim para a diversidade de perspectivas científicas presentes nesse livro, além de garantir assim, um rigor acadêmico e a atualização dos conteúdos. Ele é dividido aí em 8 unidades temáticas que abordam as diferentes dimensões da biologia. Já vale salientar que ele não se aprofunda em nenhuma, se aprofundar assim, como se você tivesse um livro de genética ali destrinchando cada detalhe. Não, a visão dele sempre é uma visão bem ampla. Tá? Essa organização, assim, em 8 unidades, ela segue uma progressão lógica do conhecimento, iniciando com os fundamentos químicos da vida e vai avançando gradualmente para temas mais complexos, como a evolução, a diversidade biológica, a ecologia. Até o livro, a base dele é a evolução, certo? E aí essa sequência, assim, ela favorece bastante, sem dúvida, a construção do conhecimento científico, pois ela vai permitir que nós, estudantes, estou me incluindo aqui, compreendam primeiros os processos básicos, como as características da vida, e aí vai se aprofundando, né, posteriormente em fenômenos mais complexos. A introdução. Bom, a obra, né, didaticamente, ela não se limita em apresentar apenas conceitos teóricos, mas ela busca estimular também o pensamento científico, isso é certo. Isso ocorre por meio de quê? De integração entre textos explicativos, entre imagens, entre esquemas, entre atividades investigativas. E aí, essa abordagem, dentro de uma proposta pedagógica, ela favorece, sim, a aprendizagem de conhecimentos, né, de uma forma mais significativa, pois permite que o estudante ele visualize esses fenômenos biológicos, que ele compreenda melhor os processos que ocorrem nos organismos vivos. E aí, a introdução em si do livro, ele traz aí os conceitos chaves, ele traz dicas de estudo, ele sempre traz imagens. Devo até salientar que muitas dessas imagens estão algumas já reformuladas, algumas são atuais, algumas são novas. Né? Se você pegar, por exemplo, a 8ª edição, que quando eu estava na universidade, eu estudei pela 8ª edição, as imagens foram atualizadas e de até ter alguns diagramas um pouco diferenciados. E aí, a 12ª edição, ela vai representar um marco por quê? Né? Porque a ciência ela não é estática, ela se movimenta, ela se transforma.
Então, é necessário que ocorra essas atualizações dos livros acadêmicos, principalmente, que é onde o professor que está sendo formado, né, ele vai ali formular a sua base. Então, o objetivo que a gente pode dizer desta edição aqui, da 12ª, é ajudar os alunos a fazer conexões visualmente dos diversos tópicos da biologia, é oferecer aos alunos uma base forte para o pensamento científico, raciocínio quantitativo, é inspirar nos alunos entusiasmos, né? E a relevância que a biologia tem, principalmente a biologia moderna, dentro do domínio aí, né? Do domínio científico. E aí o público-alvo, como eu já falei, né? É estudante do ensino superior, dos cursos de biologia, de medicina, de enfermagem, de áreas afins, mas também pode ser utilizado por professores e pesquisadores, e além disso, alunos que querem se aprofundar um pouco mais na biologia para adentrar um vestibular aí, né, mais concorrido de medicina. E aí as principais características da obra, que eu já até mencionei para vocês, são essas, né? São as ilustrações e esquemas científicos, a integração entre teoria também e investigação científica, um contexto atualizado com descobertas bem recentes da biologia e também alguns exercícios que estimulam o pensamento científico, tá? Que vão te propor uma reflexão e uma análise de alguns problemas. E quanto ao uso de imagem? O livro faz uso de imagens, sim, né? As imagens são até belíssimas. Outro esse elemento, né? Esses elementos visuais ao longo da obra, eles vão ilustrar, né? Os fenômenos complexos da biologia, como os processos celulares, como adaptações evolutivas, interações ecológicas. E ele vai contribuir, sim. Isso é um ponto positivo para a aprendizagem. Próxima, que, né, são as novidades da 12ª edição. Essa edição tem algumas coisinhas. Não estou dizendo que o livro perdeu, né? Não, algumas coisinhas que foram mudadas, mas foram poucos. O livro ainda é robusto na sua origem. Aí tem aberturas de capítulos reinventadas, né? Que é mais visual, mais interativo, mais atrativo. Tem um panorama aí, né? É centrado em perguntas biológicas relacionadas à fotografia de abertura e também à legenda de abertura. Tem dicas de estudo e tem também um conteúdo atualizado. E no final da página no final do capítulo sempre tem resumos bem interessantes para se ver sobre o capítulo. Uma sessão que eu achei interessante foi o desenvolvimento, né, de habilidade científica. Tem um tópico só para isso, que se chama Pratique Habilidades Científicas. Ele apresenta exercício, é um exercício que ele vai ser baseado em dados reais de pesquisas científicas, onde o estudante ele vai desenvolver, vai praticar a interpretação de dados e também a elaboração de gráficos, o planejamento de experimento. E aí propõe-se, né, com isso, que o estudante não apenas ele guarde os conceitos, mas que ele também desenvolva competências importantes para a prática científica. Também tem exercício de resolução de problemas, né, onde vão ser apresentados problemas científicos e propõe-se que o aluno solucione através de quê? Do conhecimento teórico que foi desenvolvido, colocando em prática em situações concretas. Bem interessante essas duas sessões. E aí, já falei para você sobre a nova experiência visual em cada capítulo. Estou realmente falando aqui, né, sobre essa experiência visual, que são diagramas, são esquemas, são ilustrativos, mas fazem parte da explicação científica. Isso também está dentro, as imagens elas têm uma função e elas cumprem esse papel. Depois a gente tem bem aí, né? Faça conexões entre múltiplo conceito, é uma sessão bem interessante, que é uma tentativa aí, né, de integrar os conteúdo de biologia. A gente sabe que o conhecimento ele não é assim dividido, nós dividimos didaticamente para ficar organizado a forma de aprender, a aprendizagem. E aí, ao longo do livro, os autores eles vão procurar demonstrar que os fenômenos biológicos eles estão ligados. E aí essa abordagem ajuda o estudante a compreender a biologia assim como um todo, como uma ciência sistêmica, na qual esses diferentes processos eles atuam de maneira interdependentes.
Depois a gente tem exercícios, né, e habilidades na parte de avaliação da aprendizagem. Tem também uma parte aí de teste de seu conhecimento, que diz até o nível, né, se é conhecimento, se é compreensão, se é uma aplicação, se é uma análise que você vai fazer ou se você vai fazer uma síntese. Então também é um tópico bem interessante. Se você já é aprofundado naquele conhecimento, por exemplo, na química da vida, né, ali que vai estudar água, as proteínas, você pode passar para essas partes de revisão e depois estudar esses exercícios de habilidades científicas mais aprofundados. E a gente tem aí a revisão do capítulo. Todo final de capítulo a gente tem uma revisão, né, que é uma estratégia pedagógica importantíssima para que o estudante ele retorne aos pontos centrais do conteúdo estudado. E além disso, os resumos, os esquemas apresentados, eles vão consolidar, né, todo o conhecimento que foi aí desenvolvido durante a revisão. Muito interessante essa revisão também, novamente. Se tem determinado capítulo que você já domina, tem um bom aprofundamento, vale a pena ir lá no final do capítulo revisar, né? Porque tá palavras bem simples para depois você ou retornar e se aprofundar mais, ou então passar para questões se o seu objetivo, por exemplo, é concurso. E aí a gente tem, né, o rigor científico, vale comentar sobre o rigor científico, que ele, baseado aí em pesquisas bem recentes, o livro ele é composto por diversos autores, cada um especialista na sua área escrita. Então, eles vão buscar ali, direto da fonte onde se foram realizadas pesquisas científicas para isso. E aí, o conteúdo, né? Quando eu falo em limitações, ele é um conteúdo que ele é extenso, ele é conceitualmente denso, ele não é tão simples, não é tão fácil. Claro que, mas que ele não se aprofunda tanto como se fosse, por exemplo, Robert, que é ali de biologia molecular, ou se ele fosse ali um de genética, um de bioquímica. Então, necessita aí de uma mediação pedagógica para níveis iniciais. O aluno, ele é um aluno do ensino médio, ele quer estudar aqui sobre um Campbell, ele vai necessitar de uma orientação do seu professor. Então, pode exigir contextualização para realidades educacionais e locais. Então, ele é um livro que ele é bem amplo nesse sentido, né? E ele necessita um ajuste, tanto de contexto, como também aí de nível de aprendizado. Assim, concluindo, né? É possível afirmar, a gente pode afirmar que o livro Biologia de Campo, ele é uma das obras mais completas para o ensino de biologia. E aí a sua abordagem, aliada aos recursos que ele possui, né, é significativamente importante para o desenvolvimento do pensamento científico. E não por acaso a obra, né, ela afirma que a evolução é o tema central da biologia, pois é por meio dela que a gente vai compreender a ciência da diversidade, os processos que moldam a vida no planeta. Essa obra é uma das mais utilizadas nos meios acadêmicos, não à toa. Por quê? Porque ela já tem muita bagagem, ela já está muito anos no mercado, ela já vem sendo aprimorada há muito tempo, ela é muito rica em informações. E a minha opinião aqui é que ela vale muito a pena. Se você é um professor de biologia, você ter para se aprofundar nos seus estudos. Se você é um acadêmico universitário, ali você deseja ter uma obra como base, eu aconselho a ter. Na minha época de graduação, eu não tinha, né? Estudava os livros que tinha na biblioteca, mas era um sonho. E aí eu posso dizer que vale a pena o investimento. O valor do livro fica ali 470, R$ 500, a depender da época, se você pega uma promoção na Amazon. Mas ele é o primeiro livro aqui acadêmico que eu tenho, depois eu pretendo comprar ali, pretendo comprar o Griffiths de genética, outros demais livros, porque vale a pena o investimento sempre. O conhecimento é um investimento, a ciência é um investimento que a gente deve sempre fazer em prol do melhor, tanto nós como ser humano, como também da sociedade. Grata.